Jó, capítulo 1. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Então todos encontraram? Jó, capítulo 1, versículo 6. Vamos descobrir quem é o nosso pior inimigo, o nosso maior inimigo e como vencê-lo. Amém? Diz a Bíblia assim: num dia em que os filhos de quem? Quem se considera filho de Deus aqui? Hã? É uma pergunta normal, igreja. Ou sim, ou o quê? Ou não. É uma pergunta normal. Quem aqui se considera um filho de Deus? Amém. Graças a Deus que você se considera. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também quem? Veio também quem? Satanás. Então quando você vem se apresentar diante do Senhor, quem vem também? Vem Satanás. Vem o diabo. E aqui nós vamos começar a viajar na letra, na palavra de Deus, para saber quem é o nosso pior inimigo. O nosso pior inimigo. E vai dizendo o versículo 7. Então perguntou o Senhor para quem? Para Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observastes o meu servo quem? O meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Ninguém há na terra semelhante a ele. Homem, o quê? Íntegro e reto, temente a quem? E que se desvia do quê? Glorifica o nome do Senhor Jesus. Deus encheu a boca para gabar de quem? Para gabar de Jó. Encheu a boca para encher Jó de elogios com as suas qualidades. Você imagina Deus aí, enchendo a boca para me elogiar e te elogiar. Você imagina Deus enchendo a boca para gabar de você, da senhora, do senhor, da moça, do rapaz e da minha pessoa. Você imagina Deus enchendo a boca. Qual o inferno que vai prevalecer contra essa vida? Qual é o inferno que vai prevalecer contra esse homem ou essa mulher de Deus? Mas se Deus fosse encher a boca para falar de alguma coisa de você e de mim, o que ele falaria? Será que ele elogiaria? Ou diria que não é o que esperava de mim e de você? Hein? Não precisa responder, mas para e pensa. Porque quando você vem se apresentar na presença do Senhor, o diabo vem junto. O diabo, assim como a porta é aberta e você tem acesso aqui, ele também. Você pode ter certeza disso. Vou para a igreja para ficar livre do diabo. Ele está aqui. Ele está aqui. Você sabia? Ele está aqui num pensamento. Ele está aqui em ações. Porque Deus sabe. Deus conhece. E Ele também. Você está pensando que não? A única coisa que eu acho que Ele não consegue é penetrar os seus pensamentos. Eu acredito que não. Agora Deus sim. Deus sim. E se Deus fosse encher a boca para falar, o que falaria de mim e de você? Se Deus hoje fosse ter uma conversa com Satanás aqui agora, o que ele falaria a respeito da pessoa do pastor Marcos? Encheria a boca para gabar? Ou nem argumento tinha para falar a meu respeito? Ou a respeito de qualquer um de vocês aqui? Aí que está. Aí que mora. Se eu vou seguir
sendo atormentado, sendo prejudicado por um espírito, vou vencê-lo ou não? Aí tá, se eu vou destruí-lo ou não. Que qualidades que eu carrego e você carrega como crentes? Como crentes, porque diz que o temor, e é uma das qualidades de Jó aqui, o temor é a sabedoria, não é? Não fala lá em Provérbios? Que o temor do Senhor é o quê? É sabedoria. Aí a pessoa tem sabedoria para medir o que fala. A pessoa, o temor do Senhor, ela tem sabedoria para o que pega, o que toca, o que usa. Ela tem sabedoria. O temor do Senhor, ela tem sabedoria no que vai ouvir, no que vai pensar. A pessoa com o temor do Senhor, ela consegue corrigir passo a passo da vida dela, ao ponto de Deus encher a boca para dizer: olha como que é meu servo, olha como que é minha serva. E a pergunta é, o que ele diria? Será que ele tem argumento para dizer? Você imagina o diabo, você sabe que ele é acusador, quem sabe? Você está vendo o pastor aqui, o pastor não é acusador da vida de ninguém aqui. O pastor simplesmente tem que passar o evangelho. O evangelho que liberta. O evangelho que liberta. É só isso. Eu preciso, tanto quanto qualquer um de vocês, viver uma vida como ele disse a respeito aqui de Jó. E com todas essas qualidades que ele falou aqui. Eu preciso tanto quanto você, de viver a risca, para que ele enche a boca e gabe da minha pessoa, ao ponto as portas do inferno, como ele disse na Sagrada Escritura, não prevalecer contra a igreja dele. Jó era a igreja dele. Por isso que o inferno não prevaleceu com doenças, não prevaleceu com desastres. Não prevaleceu. Não prevaleceu. Mas pastor, você viu o que aprontou na vida de Jó? Mas talvez você só olhe a destruição. E o que Deus fez lá na frente? E depois de tudo isso, porque o que ele perdeu ali foi material. Até filhos é material. Sim ou não? Mas e o que ele ganhou depois? Por ter essa qualidade aqui na terra. Por ter isso aqui, ó. Saber o que fala, saber o que pensa, saber o que usa, o que toca, o que experimenta. Viste, meu servo Jó? Não há homem na terra. Pode rodar, Satanás. Não tem homem na terra semelhante. É Deus que estava falando. Não tem homem na terra semelhante a ele. Por isso que você pode fazer o que você quiser. Até permitiu. Ele, você não toca na vida dele. Você não toca na alma dele. E outra, e se ele perder alguma coisa, eu vou restituir. Já batido. E se ele perder alguma coisa e continuar sendo o que é comigo, mesmo na perda, mesmo nos desastres, mesmo se ele chegar a perder, eu vou restituir 2 vezes mais. Toca. Você sabe que a qualidade que Jó tinha, que falta em muitos de nós, espiritualidade. Espiritual. Talvez você não tenha um olho espiritual como ele tem. Talvez você não carrega um olho espiritual como ele carrega. Para você só enxerga ruim. Talvez para mim só enxergamos ruim. Ele não. Você sabe o que ele fez um dia? Ele falou assim: Senhor, aqui mesmo. Ele falou: Senhor, eu neste banquete, nessa casa do Senhor aqui, melhor dizendo, depois do banquete, buscando a presença do Senhor, ou depois, não sei se foi depois ou se foi antes, ele falou: Senhor, eu quero apresentar algo, ou alguma oferta em favor dos meus filhos. Talvez eles tenham errado contra ti, pecado contra o Senhor, e para o Senhor abençoá-los. Eu quero fazer essa oferta no número de cada um deles. Eu quero.
Quer dizer, ele não olhava os filhos e já o condenava. Ele tinha um olho o quê? Ele era espiritual. Ele olhava os filhos e a única coisa que ele, tenho certeza que ele passava, era a mensagem de Deus para os filhos. Ele não era pastor, ele não era apóstolo, ele não era sacerdote, ele não era profeta, não. Ele era simplesmente um senhor, dono de casa, com esposa e filhos, mas ele tinha uma vida com Deus. Ele era um homem espiritual. Ele vivia espiritualmente. Ele ajudava. Vocês lê a história de Jó e você vai conhecer quem era Jó. Ele era um homem que a casa dele vivia sempre cheia. Ele ajudava, ele dividia, ele apanhava, ele dividia o prato de comida que ele comia, se fosse preciso fazer isso. Ele era um homem muito rico, ele ajudava, ele tinha amor para ajudar, porque ele sabia que o primeiro e maior dom era amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, seu irmão. Lê a história e você vai ver que ele amava todos os irmãos. Quem vivia do lado dele, participava com ele de bênçãos. Porque ele era um homem o quê? Espiritual. 2 Coríntios, se você for olhar, Paulo lhe fala sobre a mente de Cristo. 2 Coríntios 2, versículo 14 e 16. Ele fala que ele fala que a igreja era carnal. Ele fala que a igreja é carnal. Um dia o Senhor Jesus encontrou com mestre encontrando com mestre. João 3, Nicodemos. Mestre Nicodemos e mestre Senhor Jesus Cristo se encontra. Se encontra por duas vezes, na reunião com o povão, e depois da reunião, ele se retirando, o Nicodemos, ele vai e segue o Senhor Jesus. Eu digo um mestre espiritual e um mestre natural, humano, terreno. Aí ele procura particular porque ele não queria procurar na igreja. Ele tinha vergonha de reconhecer quem era Jesus, o mestre sábio que era. O mestre que sábio era. E lá disse: Senhor, eu vi o Senhor falando na reunião que é preciso nascer de novo. É preciso nascer de novo. E como que faz isso? E o Senhor Jesus falou, Jesus até ficou de boca aberta. Ele disse: você, um mestre em Israel, você um ensinador da palavra, você abre o livro da lei, você desenrola o rolo, você lê a palavra e você... Eu estou admirado de ouvir você falar como que faz para nascer de novo. Você imagina se ele era daquele jeito, você imagina as ovelhas dele. Você imagina quem ele ensinava. Se ele era daquele jeito terreno, você imagina a igreja que ele abria a palavra e pregava. Por isso que você tem que saber. Você não tem que ter pastor do jeito que você quer ter. Você tem que ter pastor do jeito que a Bíblia quer que tenha aqui. Porque de repente você vai ter um pastor carnal, você vai ter um pastor carne. E que espírito você vai carregar? De Jó? De jeito nenhum. Só se for um espírito de Nicodemos, que só pensa terreno. Tudo faz pensando no terra. Na terra. Não faz nada olhando para quem? Para Deus. Não faz. Não faz. Só faz terreno. Não, é que eu gosto assim, ó, é melhor assim, é gostoso assim, é sentir assim. Não, você não tem. Tem hora que você tem que vir para a igreja, e eu vim para a igreja, e não é sentir bem não, é ir embora se confrontando mesmo, dizendo, vem cá, como que eu tenho que dar um jeito. Às vezes você vai embora falando assim, o pastor fez essa reunião, falou para mim, alguém falou da minha vida para ele, ninguém falou nada da sua vida para mim não, hein? Nem tempo para isso eu tenho, nem tempo para isso eu tenho, nem tempo, eu correria danada.
Às vezes você tem que sair daqui, não é do jeito que você quer. Hoje as pessoas querem uma reuniãozinha, eu posso ser bem claro, bem organizadinha, com vários atrativos. Não, é só isso aqui, ó. Só isso aqui. Porque se você for espiritual, você vai entender. E Nicodemos pega e fala para o Senhor Jesus. O Senhor Jesus disse que chegou até a confirmar nessa passagem, João 3, que ele estava nas trevas, que ele andava nas trevas. Onde já se viu um pastor, um mestre da lei, um cara que ensina, nas trevas. E quem é você? Quem é você na igreja? Eu estou querendo fazer você descobrir, e nós vier descobrir, quem é o nosso maior inimigo. Se realmente é o diabo que nós temos jogado tanta a culpa nas costas dele. Se realmente é o diabo que nós temos jogado. Porque assim, tudo é quem? Diabo. Nossa, fulano de tal está me perseguindo. É o Satanás. Cicrano de tal vive me tratando assim, é o diabo. A minha esposa me trata dessa forma, é o diabo. O meu marido está me tratando assim, é o diabo. O pastor está com a cara feia para mim, até parece que está manifestado com o Satanás. É desse jeito. Tudo é o quê? Até ela descobrir quem é o pior inimigo dela. Até eu e você descobrimos quem somos os nossos piores inimigos. Porque o dia que você descobrir, você vence ele. Porque você vai saber lutar, você vai estar sabendo com quem você vai estar lutando, você vai estar vendo. E vou falar a verdade, muito das igrejas cristãs, o inimigo é a própria pessoa, o maior inimigo é a própria pessoa, nem é o diabo. Não é. Eu falo mais uma vez, e falo a respeito disso, com autoridade. Se Deus fosse encher a boca para falar de mim e de você hoje, será que ele teria argumento como ele teve para falar de Jó? Ou o argumento seria ao contrário? Ao invés de a favor, como? Vier contra. Olha, não existe integridade. Olha, não existe o verdadeiro servir. Serve porque é bonito botar um uniforme, uma calça, uma cinta preta, uma camisa prata da Dudalina, um sapatinho preto bem engraxadinho, assim, bem que o meu está arrebentado, um microfone labial. O bonito é isso, o bom é isso, ou realmente carregar as qualidades de um servo. Porque ele falou: observaste o meu servo Jó? Homem com essas qualidades, tem integridade, serve eu de verdade, tem temor, não fala qualquer coisa, não tem qualquer coisa na boca, não pensa qualquer coisa, não age de qualquer forma, só no espírito. Ele falou: Nicodemo, seu problema é que você não é espiritual, você é terreno, e você não pode entender das coisas da luz. Ele fala, aqui ó, João 3. Uma coisa que eu falo para você, Jó era bastante espiritual. Muito. Havia, João 3, depois de Lucas, versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus uma aula onde o mestre virou aluno de um professor, que era o Senhor Jesus. De mestre virou o quê? Aluno. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estas coisas que tu fazes se Deus não estiver com ele. E isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus.
Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer, sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é o quê? É carne. E o que é nascido do Espírito é o quê? Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vais. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Quer dizer, como que eu vou nascer de novo? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes esta o quê? Estas coisas? Em verdade te digo que nos dizemos o que sabemos, nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas, o quê? Terrena, não me credes. Se eu tratar da forma terrena, explicar para ver se você abre os teus olhos, você não compreende, não crê, acaba por nem crer. Como creiais se vos falar do quê? Da celestial. Aqui, às vezes você é tão inimigo teu, que não adianta nada o pastor perde aqui 1 hora agora, que já está indo para quase 1 hora, e você não entende nada, e você ainda tem coragem de sair daqui, e falar que não gostou da reunião, e que não gosta da reunião, que não gosta do pastor. Sabe por quê? Porque você sempre será terreno, então você nunca vai entender das coisas. Então Jesus falou: eu posso falar de qualquer jeito com você, você não vai entender, você é carne, você é terra, você não compreende. Você não tem a minha mente. Se você tivesse a minha mente, você se converteria, você seria servo, você temeria, você estaria ensinando as pessoas a fazer o certo. Eu posso ser sincero, nessa reunião, eu duvido se ele não falou: eu tenho pena das suas ovelhas. Eu tenho pena das suas ovelhas. Eu duvido se ele não falou: eu tenho pena de quem ouve a sua pregação, que você não sabe nada das escrituras. Você não entende o espiritual. Você não entende o que é de celestial. Você sendo um mestre, me admiro, sendo um mestre, não conhece de nada. E quantos pastores não estão em cima do altar? Eu sou bem sincero. Eles chegam aqui, eu passei quanto tempo na Bíblia hoje para ensinar? Fala mais ou menos só. Mais ou menos. Mais de hora. Passei com 3 Bíblias em cima da mesa para ensinar você viver o Espírito. Para ensinar a igreja realmente viver o Espírito, se libertar dos espíritos malignos. Tem pastor que vai lá e gravou um texto, um versículo isolado para chegar aqui e colocar emoção dentro do seu coração. Mas ele mesmo não é espiritual o bastante para te ensinar que você tem que nascer, que você tem que ter as qualidades de um temente a Deus. Uma pessoa temente a Deus tem sabedoria. Tem sabedoria para dirigir a vida dela, para dirigir a casa dela, para dirigir o corpo dela, o sentimento dela, o pensamento dela, o ouvir dela, o falar dela. Tem. Já uma pessoa que não teme, não tem. É uma carreta desgovernada, morro abaixo, sem freio. É uma carreta desgovernada. Fala mal de tudo, nada tá bom, briga, xinga, quebra o pau. Verdade, não tem espírito, não consegue entender as coisas do Espírito. Tu é mestre em Israel e não compreendeis essas coisas. Em verdade te digo, das celestiais, ora, versículo 13, ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que já desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado.
para que todo aquele que nele crer tenha vida eterna. A missão de Cristo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crer não será o quê? Julgado. O que não crê já está como? Já está julgado. Porquanto não crer no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que o quê? Do que a luz. Eu estou falando, Deus já está falando aqui da pessoa que é terrena. Em outras palavras, você já que você me chamou nenhuma conversa particular, você não quis perguntar no meio de todos os alunos que eu estava ensinando, e você tirou uma hora à parte para me pedir uma aula particular, então eu vou falar para você, você está vivendo nas trevas, meu irmão. E você nem se deu conta disso. Você está vivendo nas trevas e não se deu conta disso. É a realidade. É a realidade. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Porque as suas obras era o quê? Pois todo aquele que pratica o mal aborrece quem? Aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem o quê? Arguidas as suas obras. Em outras palavras, olha aqui, só para você entender, nós vamos finalizar. Aí você vai analisar quem é o seu pior inimigo. Às vezes você coloca toda a culpa na costa do Satanás, que muitas das vezes que elevou o trono dele perto do trono de Deus e se declara Deus, e está na vida de muitos. E talvez você está pensando que ele é o seu pior inimigo, sendo que você é o seu pior inimigo. Às vezes você não quer vir na igreja e ouvir a verdade de um pastor, sabe por quê? Porque você tem medo de te deixar, de ser arguidas as suas obras. Você não quer retirá-la de ti, você não quer jogar para fora de você. Arguida as obras é descoberto as suas obras que está errada. Porque quem convence isso é quem? É o pastor ou é a Bíblia? É a palavra? É a palavra. Ele estava dentro da palavra falando aqui. É o que está acontecendo. Vocês não querem me ouvir e nem saber do meu testemunho? Porque isso aqui é testemunho de Deus. Vocês não estão nem aí para a palavra? Por causa disso. Porque vocês não querem fazer ou entender, melhor isso, ou entender que as suas obras são más e que vocês precisam se converter da mesma. O perigo não é nem o Satanás que está aí arrebentando com tudo. É as obras de vocês. São as obras tuas, que vocês não querem retirar de vocês. Jesus falou batido, para um mestre, para um pastor, que ensina o Evangelho. Esse é o problema. Sabe por que você não quer reconhecer a luz? E porque você não anda na luz e faz o certo? É temente. Porque, eu vou falar a verdade para você, tem um monte de pastores que não é temente. Está em cima do altar e está se prostituindo. Está em cima do altar e está usando cocaína. Está em cima do altar e está bebendo cachaça. Está em cima do altar e está espancando uma esposa depois que sai da igreja. Eu faço isso com você? Está fazendo isso. Estou te falando. Está saindo do altar, já está com o encontro marcado com a piriguete. Estou te falando, não estamos brincadeira não. Mas só porque não querem vir para a luz. Porque tem que deixar aquilo. Aí fica em cima do altar, te ensinando. E até ponhando a mão sobre a sua cabeça. Carregado de quê? Carregado o quê? De Satanás. De Satanás. Eu estou falando o que está acontecendo nos dias de hoje, que é uma geração perversa. E você fica querendo escolher pastor. E você fica querendo escolher pastor para a tua vida. Escolhe. Você será um cristão da medida que o pastor que você escolheu para a sua vida. Você será um crente do pastor, do jeito, daquele pastor que gosta de melação. É a realidade. Que não tem compromisso com o evangelho, com a palavra. Você sempre terá o pastor do seu gosto. A minha vida está assim, eu não consigo mudar, eu não consigo parar com isso. É o pastor que você escolheu para você.
que não fala a verdade, que você deve parar de andar nas trevas. Os pastores, obreiros, porque tem que começar daqui de cima, tem que começar daqui do altar. Líderes de igreja, tem que começar a se converter. Talvez está aí ensinando, mas é igual Nicodemos, coitada dessa igreja. Coitado. É só festinha, é só movimento. É só atração por noites gospel. E aí? E a luz longe. Continua com os mesmos sentimentos de um mundano, os mesmos pensamentos de um mundano, as mesmas atitudes de um mundano. Não muda. Não muda nada. Aí é diabo daqui, diabo dali, e o diabo está lá dando risada. Não é eu nada, você está se acabando sozinho, você está se destruindo, se destruindo sozinho. Quem está entendendo? Não adianta, igreja. Ou eu venho para a luz, ou eu fico nas trevas. Ou eu sou da luz, ou eu sou das trevas. Ou eu aprendo o que realmente ter temor, ou fica aí com reuniões coach, reunião bem alinhada, coisinha tudo ajeitadinho, ponto na orelha, todo o pastor todo, como que meu filho que fala que ele quer dar uma aula para mim falar bem, porque eu não falo bem. Eu falei, meu filho, na realidade ele falou para mim, eu queria, pai, que você não, porque você não fala assim, às vezes você fala as palavras erradas, e eu queria dar uma aula de português para você fazer aquela reunião. Deus me livre. Eu nessa idade vou aprender o quê? Só o Espírito Santo na minha vida. Só o Santo de Israel. Igreja, fica de pé.